Determine o valor de cosseno de x, sabendo que 3 seno quadrado de x menos 4 seno de x mais 1 é igual a zero. E que zero é menor que x e é menor que π sobre 2. Sugestão: faça a mudança de variável, chamando o seno de x, y. Pessoal, nessa questão, é interessante vocês observarem o que ele está pedindo. Ele está pedindo o valor de cosseno. Nós não temos o cosseno. O que ele te deu de referência foi uma expressão. E se vocês olharem com mais atenção, vai perceber que isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? E que o valor de x, ele tem que estar onde? Lá no primeiro quadrante, tá? Porque está entre 0 e 90 graus. Professora, como é que eu sei que isso aí é uma equação do segundo grau? Lá do nono ano, vocês aprenderam que toda equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda equação do segundo grau, ela tem esse formato. Se eu fizer a análise, né, do que a gente tem nessa questão, eu tenho que 3 seno quadrado de x menos 4 seno de x mais 1 é igual a zero. Analisando aqui, a gente tem, ó, o x, esse seno quadrado de x está representando o x ao quadrado. Ó, esse seno quadrado é a mesma coisa que o x ao quadrado. Esse seno de x é a mesma coisa que x, tá? E o nosso c é 1, tá? O a é o 3, o b é menos 4 e o c é 1. Por isso que ele fala, troca seno de x por y. Se você fizer essa mudança, olha o que acontece. Fica 3y, só que ele está ao quadrado, menos 4y mais 1. Então, você percebe que você tem uma equação do segundo grau. Tranquilo? Feito isso, resolver a equação. Você vai encontrar um valor de delta igual a 4, tá? E um valor de y', é só desenvolver, tá, pessoal, o cálculo. O y' é 1/3. O y, duas linhas, é igual a 1. Só que o que? A gente não está querendo o y, pessoal. A gente está querendo o valor do cosseno. Como é que eu vou entender isso? Lembra que ele falou que é para você trocar o seno de x por y? Então, o que a gente acabou de encontrar? Seno de x é a mesma coisa que y. Então, você encontrou dois valores de seno. O seno valendo 1/3 ou o seno valendo 1. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer. O que acontece aqui? Então, a gente precisa encontrar o valor do cosseno. E eu já encontrei o valor do seno, tá? Mas eu quero chegar no cosseno. Mas eu vou fazer relação fundamental com os dois? Não. Vamos pensar, pessoal. O que o enunciado da questão está te pedindo? Vou fazer uma circunferência pequenininha aqui para a gente entender. Não, vou fazer aqui embaixo. Olha só. A resposta está aqui no primeiro quadrante, entre 0 e 90. Só que tem um detalhe, pessoal. Aqui, esse paraordenado, ele é 0 no x e 1 no y, ou seja, o seno dele, o seno de 90 é 1. Então, para essa questão aqui, eu tenho que o x seria 90 graus, ou π sobre 2. Mas, pessoal, tem um detalhe. Observa que aqui no enunciado, ele fala que o 90 tem que ser menor que 90 e não menor ou igual. Se tivesse esse sinal de menor ou igual, a gente ia colocar, tá? Ou fazer a conta com os dois. Mas não tem o sinal de menor, então significa que 90 não entra no cálculo. Tem que ser menor que 90 e não igual a 90. E o ângulo que eu tenho igual a seno de x igual a 1 é exatamente igual a 90. Eu não vou usar o 90. Então, eu só vou usar a relação fundamental com isso aqui, para chegar no nosso cosseno que está faltando. Cosseno de x, que a gente não sabe.
ok? Então, gente, prosseguindo o cálculo, ficou assim. Cosseno quadrado de x é igual a 1 menos seno quadrado de x. Cosseno quadrado de x é igual a 1 menos o seno. O seno que a gente está trabalhando é 1/3. Então, agora é só desenvolver cálculo, tá? Aí ficou assim. Cosseno quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. E a gente já fez esse cálculo várias vezes já. Vai dar raiz de 8 sobre 9. Fatoro 8. Eu tenho, então, um cosseno de x igual a 2 raiz de 2 sobre 3. E esse cosseno é positivo ou negativo? Ele é positivo, tá? Porque ele está lá no intervalo do primeiro quadrante. E o cosseno lá, ele é positivo. Sabendo que π sobre 2 é menor que x e menor que π, e que 4 cosseno quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 é igual a 0, calcule o valor de seno de x. Sugestão: substitua cosseno quadrado de x por 1 menos seno quadrado de x. Pessoal, com certeza, se eu tivesse na aula presencial, eu já ia falar para vocês o seguinte, que em prova eu não colocaria essa sugestão para você. Por quê? Já tem que estar implícito que cosseno quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos seno quadrado de x. De onde? Da relação fundamental. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Isolando o cosseno, você tem 1 menos seno quadrado de x. Então, não iria colocar isso em prova para você, tá? Mas, caindo num teste, numa próxima avaliação nossa, já fico esperando aí que a chance de não colocar, porque já tem que estar implícito em você desse valor. Mas onde eu vou substituir isso? De novo, olha só. Ele te deu o quadrante, ele falou que está entre 90 e 180, então está lá no segundo quadrante. Ele te deu uma expressão e ele quer que você calcule o valor do seno. A gente não sabe o valor do seno. Então, pessoal, olha só. 4 cosseno quadrado de x mais 5 seno de x menos 5 igual a 0. O que tem que acontecer aqui agora? Você tem que reconhecer que isso aqui, de novo, é uma equação de segundo grau. Mas observa que nessa equação de segundo grau, as variáveis estão diferentes. Ó, eu tenho um cosseno e um seno. Então, não posso substituir aqui já direto por 4x ao quadrado mais 5x menos 5. Porque isso aqui é diferente, ó. Eu não posso fazer isso. Tranquilo? Então, por isso que ele te deu essa dica. Esse cosseno quadrado de x aí, ele pode ser substituído lá pela relação fundamental por 1 menos seno. Então, vamos fazer isso, ó. 1 menos seno quadrado de x. Então, cosseno é a mesma coisa que isso, ok? Mas para quê que a gente vai substituir? Para nossa equação do segundo grau ficar toda na mesma variável. Observa que agora vai ficar tudo em função de seno. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes seno, 4 seno quadrado. Mais 5 seno, menos 5, igual a 0. Ajustando, melhorando a nossa equação, ela vai ficar assim, menos 4 seno quadrado de x, mais 5 seno de x, 4 menos 5, vai dar menos 1, igual a 0. Agora, você consegue enxergar que você tem uma equação na mesma variável, olha só. Tá tudo em função de seno. Na outra, lá no início, não estava tudo em função de seno, estava em função de cosseno e de seno. Aí aqui, para quem já pegou a questão, pode resolver direto. Porque você já tem gente que já consegue visualizar que o A é menos 4, que o B é 5 e que o C é menos 1. Mas para quem não consegue visualizar, faça uma mudança de variável. Você pode fazer isso aqui, ó. Menos 4y ao quadrado, porque o seno está ao quadrado, mais 5y menos 1 igual a 0.
Ou seja, eu chamei seno, vou reescrever aqui para ficar claro o que eu fiz. Eu vou substituir, né? Que é o que a gente chama de mudança de variável. Onde tiver escrito seno de x, eu vou substituir por y. Aí vai ficar assim, menos 4y ao quadrado, mais 5y, menos 1, igual a 0. Tranquilo? Feito isso, pessoal, é só desenvolver agora a equação do segundo grau, pelo método que você achar melhor. Fazendo as contas, você vai encontrar um y igual a 1/4, ou um y duas linhas igual a 1. Mas lembrando que você chamou y de seno, então você achou um seno de x igual a 1/4, e você também achou um seno de x igual a 1. Professora, mas qual desses que eu vou considerar a resposta? Porque lá no final do livro só está dizendo que é 1/4 a resposta. Por que ele não considerou 1? Pessoal, condição de existência. Olha lá no enunciado da questão. Ele fala, vou deixar em destaque aqui, ó. Ele fala que a resposta é 90 menor que x menor que π. Ou seja, seu x está onde? Lá no segundo quadrante. Vamos tentar olhar a nossa circunferência e ver o que acontece aqui no segundo quadrante. Aqui vai ser 0 e 1, o valor de 90. Aqui é menos 1 e 0. Ou seja, eu tenho o cosseno e o seno. E eu acabei de encontrar um seno, gente, igual a 1. Quem é o valor que o seno dá 1? Não é π sobre 2? E de acordo lá com o enunciado, π sobre 2, ele entra na condição? Não, só entra se tivesse o sinal de igual, menor ou igual. Então, não tem o sinal de menor ou igual aqui, ó. Então, não entra. Por isso que o 1 não vale como resposta, tá ok? Então, a resposta final é somente seno de x igual a 1/4.